Boa tarde, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, então, nós vamos dar andamento ao nosso conteúdo de Química 2. E na aula de hoje a gente vai continuar vendo a parte de funções orgânicas, mas na verdade a gente vai praticar tudo que a gente já viu de funções orgânicas até hoje, beleza? Então nós tivemos aí várias aulas para ver todas as funções orgânicas e hoje a gente vai praticar um pouco desse conteúdo que a gente já viu resolvendo alguns exercícios. Então vamos lá, vamos começar. O primeiro exercício é o exercício da FUVEST. Ele fala que o pentanal, conhecido também como valeraldeído, apresenta a seguinte fórmula molecular. Então ele quer saber qual que é a fórmula molecular do pentanal. Só pelo final do nome desse composto, ter final al. Como o composto tem final al, se a gente fosse ver lá as funções orgânicas, a nomenclatura das funções orgânicas, a gente ia ver que o composto que termina com final al é um aldeído. Então agora a gente sabe que o pentanal é um aldeído. O aldeído, como que a gente descobre, como que a gente identifica um aldeído? Então o aldeído ele é caracterizado por o seu grupo funcional que está localizado sempre na extremidade. Então esse é o grupo funcional de um aldeído. É uma dupla ligação de oxigênio mais um hidrogênio ligado ao carbono que vai estar sempre localizado na extremidade do composto, sempre em alguma das duas pontas. Então isso é a partir desse grupo funcional que a gente identifica um aldeído. Se ele é o pentanal, pent eu sei que tem 5 carbonos, an eu sei que ele só faz ligações simples. Então é só eu completar os carbonos aqui. Ó. Então aqui vamos ter mais um carbono, outro carbono, mais um, deu 4 aqui e mais um para finalizar. Então aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, esse é o pentanal. Agora como que eu vou saber a fórmula molecular? É só eu contar a quantidade de carbonos, hidrogênios e oxigênios aqui. Ó. Eu tenho 5 carbonos, então ele vai ser C5. Hidrogênios eu tenho 3, com 2, 5, 7, 9, 10 hidrogênios. H10, um oxigênio só, O. C5H10O, a alternativa correta é a alternativa D de dado. Esse exercício, se eu quisesse, eu conseguiria fazer por eliminação e nem precisaria desenhar o composto igual eu fiz. Pentanal, o começo do nome dele é pente. Então, como o começo é pente, quer dizer que tem 5 carbonos. Eu já eliminaria a A, a B e a C. Como eu sei que o final dele é al, eu descobri que ele é um aldeído. Aldeído é caracterizado por esse grupo funcional. Então ele só teria um oxigênio também. Então eu eliminaria a E e sobraria só a D para mim. Era outra maneira da gente poder resolver esse exercício também. Então vamos seguir para o próximo. Próximo exercício do Mackenzie. Ó. O óleo de rosas tem fórmula estrutural. E ele deu a fórmula estrutural do óleo de rosas aqui. É incorreto afirmar que ele é um álcool? É incorreto afirmar que esse composto aqui é um álcool? Como que a gente caracteriza a função orgânica álcool? A partir de uma hidroxila ligada a um carbono saturado, certo? Olha aqui, a hidroxila é esse OH, o carbono saturado é esse carbono que só faz ligações simples. Então aqui a gente tem que o óleo de rosas é sim um álcool. Então está correto. A alternativa A não é a que a gente tem que assinalar. Possui somente um carbono terciário em sua estrutura. Ele só possui um carbono terciário? O carbono terciário vai ser esse daqui. Ó. Esse carbono está ligado a 1, 2, 3 carbonos. Então, esse carbono que eu circulei em vermelho é um carbono terciário e, na verdade, é o único carbono terciário desse composto, do óleo de rosas. Então, a alternativa B também está correta. Então, não é essa que a gente vai assinalar. Ele é um ciclano. O que é um ciclano? Ciclano é um hidrocarboneto que só faz ligações simples. Esse composto aqui é um hidrocarboneto? Como que a gente identifica um hidrocarboneto? Hidrocarboneto é uma molécula, é um composto que só possui carbono e hidrogênio na sua estrutura. E na verdade, o óleo de rosas é um álcool, porque ele possui aqui ó, a hidroxila, esse OH. Então, a alternativa C é a alternativa incorreta no caso. É a que a gente tem que assinalar. Vamos ver as duas últimas. Ó.
tem fórmula molecular C8H10O. Era só a gente contar aqui que a gente veria que esse composto possui essa fórmula molecular. Olha aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos, 1 oxigênio. Vamos contar os hidrogênios. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então a alternativa D também está correta. Possui um anel benzênico em sua estrutura. O anel benzênico, ó, é essa estrutura aqui. Ó. Então a E também está correta. A alternativa que a gente teria que assinalar, que é a incorreta no caso, a alternativa C. Beleza? Próximo exercício, então. Um composto orgânico X apresenta os 4 átomos de hidrogênio do metano substituídos pelos radicais isopropil, benzil, hidroxi e metil. A fórmula molecular de X é... O que ele disse? Que um composto orgânico X apresenta os 4 átomos de hidrogênio do metano. O metano é o CH4. Ó. O metano é esse composto aqui. Ó. É um carbono ligado a 4 hidrogênios. Ele falou que esse composto aqui, ele apresenta no lugar de cada hidrogênio desses aqui, ó, de cada um desses hidrogênios, ele apresenta esses grupos aqui, ó. O grupo isopropil, o grupo benzil, o grupo hidroxi e o grupo metil. Então, por cada hidrogênio, a gente substitui por esses grupos, por esses radicais. Então, vamos começar aqui, ó. Um isopropil. O que é um isopropil? Propil são 3 carbonos. O isopropil é quando o carbono do meio está ligado à cadeia. No caso, o isopropil seria isso daqui, ó, essa estrutura aqui. Então, o carbono do meio, que é esse carbono aqui, ó, ele está ligado à cadeia principal. Tá? É esse carbono. Então, isso é um isopropil. Um benzil. Benzil é um anel aromático, benzeno. Só que antes do anel aromático tem um carbono. Então, CH2. Aí sim entra o anel aromático, que é o anel benzênico. Quando vocês lerem esse radical, benzil. O benzil é o carbono ligado ao anel aromático, igual eu fiz ali. Não é só o anel aromático. Quando você lê benzil, é essa estrutura aqui, ó. Quando você lê fenil, aí sim. Aí é só o anel aromático. Eles têm esse nome quando eles são radicais. Então, por exemplo, se eu tiver um radical fenil, é esse radical aqui. Se eu tiver um radical benzil, é esse radical aqui, beleza? Então vamos seguindo, ó. Ele falou que tem um grupo hidroxi. Então, hidroxi, o que é um hidroxi? É um OH. É uma hidroxila. E o grupo metil. O grupo metil é só um CH3. Assim ficaria a estrutura, então, dessa molécula aqui, desse composto orgânico X, beleza? Agora ele quer saber qual que é a fórmula molecular do X. Vamos começar contando os carbonos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carbonos. Vai ser C12. Agora os hidrogênios. Eu tenho um hidrogênio aqui no H, mais 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aqui eu tenho 14, 15, 16, 17, 18. H18. E um oxigênio O. A alternativa correta então seria a C. Beleza? A gente só montou a estrutura que o exercício deu pra gente e calculou a quantidade aqui de carbonos, hidrogênios e oxigênios. Ou seja, a gente fez a fórmula molecular desse composto. Seguindo então, próximo exercício, um exercício da Universidade Federal de Minas Gerais. Considere as estruturas moleculares do naftaleno e da decalina, representadas pelas fórmulas abaixo. Então ele deu as duas estruturas que ele falou, naftaleno e decalina. Substituindo em ambas as moléculas um átomo de hidrogênio por um grupo OH, obtém-se os dois compostos que pertencem respectivamente às funções. O que ele falou? Para a gente substituir um átomo de hidrogênio em cada uma dessas moléculas e adicionar uma hidroxila. Então o que eu teria que fazer?
adicionar uma hidroxila. Como o hidrogênio ele não está representado, né, ele está dentro da estrutura, a gente adiciona a hidroxila aqui. Adicionei uma hidroxila aqui, adicionei uma hidroxila aqui. Depois de eu ter adicionado essa hidroxila, qual que foi a função orgânica que foi representada agora nos dois compostos? Que função orgânica que se tornou esses dois compostos? Lembra da função orgânica que era o OH ligado a um anel aromático. Quando eu tenho o OH ligado a um anel aromático, eu tenho a função chamada de fenol. E quando eu tenho a hidroxila aqui ligada a um carbono saturado, eu tenho a função orgânica álcool. Então o naftaleno se transformou em um fenol, a decalina se transformou em um álcool. Alternativa correta, alternativa B. Fenol e álcool. Beleza? Próximo exercício. O composto. Aí ele deu a fórmula estrutural desse composto. Ele quer saber o que esse composto possui. A alternativa A fala 3 carbonos primários, 2 secundários e 1 terciário. Vamos dar uma olhada. 3 carbonos primários. Então aqui eu tenho um carbono primário, aqui eu tenho outro carbono primário, aqui eu tenho mais um carbono primário e aqui eu também tenho um carbono primário. Por quê? Porque esse carbono está ligado a somente um carbono e a um outro oxigênio. Então ele também continua sendo carbono primário. Então a alternativa A já está correta, porque possuem 4 carbonos primários e não 3. Um hidrogênio ligado ao carbono terciário. Aqui nessa estrutura não possui nenhum carbono terciário. Todos esses que estão grifados em vermelho são primários e esses 2 carbonos aqui são carbonos secundários. Então não possui nenhum carbono terciário nessa molécula. A alternativa B também está incorreta. C. Cadeia acíclica. Se a gente olhar, a cadeia ela é acíclica, ela não é uma cadeia fechada. Ramificada, ela também é ramificada, a ramificação está bem aqui em cima. Saturada, saturada também está correto, ela só possui ligações simples. E homogênea, aí que está errado. Essa cadeia, na verdade, ela é heterogênea. Esse oxigênio aqui, ele é um heteroátomo, então ele faz com que a cadeia seja heterogênea. A alternativa C está incorreta também. Vamos para D. Cadeia alifática. O que é cadeia alifática? Cadeia alifática é uma cadeia aberta, uma cadeia acíclica. Então, cadeia alifática, acíclica e aberta são a mesma coisa, beleza? Então, ela é uma cadeia alifática? Sim, ela é uma cadeia alifática. Ramificada? Sim, também é ramificada, a gente viu. Saturada também e heterogênea. Então, a alternativa correta é a D. Ele caracterizou, ele colocou todas as características da cadeia corretamente. Olha a D. O grupo funcional, ele fala do oxigênio aqui, caracteriza um álcool. Na verdade, esse oxigênio entre dois carbonos é o grupo funcional éter. Então, esse composto possui a função orgânica éter, que é quando ele possui o oxigênio entre dois carbonos, beleza? Então aí também está incorreta. Próximo exercício. Indique as funções orgânicas que estão presentes na molécula de glicose. Então ele quer que a gente indique quais funções orgânicas estão presentes na molécula de glicose. Então, nós temos aqui um OH ligado ao carbono saturado. OH ligado a carbono saturado, mais um OH, mais um OH e mais um OH. Todas essas hidroxilas que eu circulei são características da função orgânica álcool. Então a gente sabe que tem a função álcool e a gente tem aqui mais um grupo funcional, que é característico da função aldeído. Lembra que eu falei? Dupla ligação de oxigênio mais hidrogênio ligados a um carbono da extremidade. Isso é um aldeído. Então essas são as duas funções orgânicas que possuem nessa estrutura, aldeído e álcool. Beleza? Bem tranquilo esse daqui, né? O próximo exercício, o exercício fala: um professor de química escreveu na lousa a fórmula C3H6O e perguntou a três estudantes que composto tal fórmula representava. As respostas foram: estudante 1, propanona, seria acetona. Estudante 2, propanal. Estudante 3, ácido propílico. O professor considerou certa a resposta dada somente por. Então, ele deu essa fórmula molecular e pediu que os alunos representassem que molécula representaria essa fórmula. O estudante 1 ele falou que era propanona. Propanona, então,
prop são 3 carbonos. O propanona representa a função cetona. Então, ó, 3 carbonos e o carbono do meio tem a dupla ligação de oxigênio. Essa é a fórmula da propanona. Ó. Vamos ver se bate com a fórmula molecular que o professor pediu. São 3 carbonos, 6 hidrogênios e um oxigênio. C3H6O. Então o estudante 1 está certo, representou de forma certa a fórmula que o professor pediu. O estudante 2 deu propanal. Propanal é um aldeído que possui 3 carbonos. Então vai ser CH3, CH2, C dupla O, H. Ó, aqui nós temos 3 carbonos, 6 hidrogênios, um oxigênio, C3H6O, então o estudante 2 também representou certo. O estudante 3 representou o propanol, que é o ácido propílico, o álcool propílico. O propanol vai ser o CH3, CH2, CH2OH. Esse é o propanol. Ele tem 3 carbonos, mas ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hidrogênios e um oxigênio. Seria C8, C3H8, H8O, a fórmula molecular correta. Então o estudante 3 foi o que representou de maneira errada a fórmula que o professor pediu. Resposta correta então seria 1 e 2, alternativa D de dado. Beleza? Próximo exercício então. As vagens da baunilha contêm vanilina, uma substância utilizada como aromatizante de alimentos. Dê fórmula estrutural. Aí deu a fórmula estrutural. A vanilina apresenta as seguintes funções orgânicas. Então vamos identificar quais funções orgânicas a vanilina apresenta. Ó. Primeira função que a gente consegue observar, ó, C dupla OH, é a função aldeído. A gente viu bastante essa função hoje, então possui a função aldeído aqui. Então a gente já conseguiu identificar uma função orgânica da vanilina aqui. Esse oxigênio aqui, ó, entre dois carbonos, ó, aqui tem um carbono e aqui eu tenho outro carbono. Quando eu tenho um oxigênio entre dois carbonos, eu possuo a função orgânica éter. E aqui embaixo eu tenho essa hidroxila ligada a um anel aromático, a um anel benzênico. Quando eu tenho o OH ligado a um anel benzênico, eu tenho a função fenol. Então, nesse caso, eu tenho essas três funções. Esse acento aqui não existe. Eu tenho essas três funções orgânicas, beleza? Então, qual que seria a alternativa correta? Ácido carboxílico, aldeído e cetona? Não. Fenol, éster e aldeído também não. Cetona, álcool e éter não. Cetona, aldeído e éster. A alternativa correta é a E. Fenol, éter e aldeído. Beleza? Próximo exercício, então, é o exercício do ITA. ITA é considerado aí um dos vestibulares mais difíceis que tem. Então, sabemos que o analgésico sintetizado por A. Bayer tem a fórmula estrutural mostrada abaixo. Em relação à constituição desse composto, qual das opções abaixo contém a afirmação errada? Primeira afirmação. Esse composto contém o grupo carboxila. O que seria o grupo carboxila? O grupo carboxila é o grupo do carbono, que tem uma dupla ligação de oxigênio, e um OH, que é o grupo, é o grupo funcional característico do ácido carboxílico. O grupo carboxila é esse. Se vocês baterem o olho, vocês não vão conseguir observar essa estrutura que eu desenhei. Mas essa estrutura aqui, ó, representada por COOH, é a mesma coisa que isso daqui, só representado de maneira abreviada. Então, COOH é igual a essa estrutura aqui, beleza? Então, ele apresenta sim o grupo carboxila. A alternativa A está correta. Um anel aromático e um grupo carboxila. O grupo carboxila a gente já viu que tem, o anel aromático possui aqui também, esse anel aqui. Então, a B também está correta. Um grupo éter e um grupo aromático. Grupo éter. O grupo éter não existe nessa molécula.
Existe o grupo éster, que é esse grupo aqui, ó. Mesma coisa, esse COOH é a maneira abreviada de representar a carboxila. Esse OOCCH3 é a maneira abreviada de apresentar isso daqui, ó. Pera aí. Então ele é igual a isso daqui. Eu vou começar a desenhar desse carbono aqui, ó, dessa ponta aqui, então. Esse carbono tá ligado a uma dupla ligação de oxigênio mais um outro oxigênio, CCH3. Aqui só faltou os dois hidrogênios, ó. Perdão, pessoal, esse carbono aqui não existe. Acho que eu desenhar mais. Aí vamos só voltar então para essa estrutura. Aqui o carbono que eu desenhei, na verdade, é esse carbono aqui, ó, que está representado depois. Esse OOCCH3 significa isso daqui, ó. C dupla O, que é a dupla ligação de oxigênio, mais oxigênio, CH3. Então essa é a estrutura dessa maneira abreviada aqui, ó. Esse OOCCH3 é igual a essa estrutura aqui. Então, sempre que a gente vê esses dois oxigênios um do lado do outro, a gente vai saber que tem a função éster. Quando a gente vê esse COOH, é a maneira abreviada de representar a função carboxila. Então, a alternativa C fala que ele possui a função éter. Isso está errado, na verdade possui a função éster. Então a alternativa incorreta é a alternativa C. Essa seria a que a gente iria marcar. Vamos só ler as duas últimas. Um grupo éster e um grupo carboxila. O grupo éster a gente viu que tem, carboxila também. Um anel aromático possui, um grupo éster também possui, um grupo carboxila também possui. A alternativa incorreta, então a alternativa errada, a afirmação é a C, beleza? E agora vamos para o último exercício. Isso. Um exercício da UFPI. Amburosídeo, cuja estrutura é dada abaixo, foi isolada de Amburana sierensis, que é a imburuna de cheiro ou cumaru, na busca pelo princípio ativo responsável pela atividade antimalárica da mesma. Escolha a alternativa que apresenta 4 funções orgânicas presentes no amburosídeo B, que é essa estrutura aqui, ó. Então a gente tem que achar aí 4 funções, a gente tem que achar nas alternativas as funções orgânicas que pertencem ao amburosídeo B. Então quais funções pertencem a essa molécula aqui, ó? Primeiro, olhando aqui, ó, esse OH, esse OH, esse OH, mais um OH aqui. Então todos esses OHs que eu circulei representam a função álcool. Esse oxigênio aqui e são esses dois, na verdade. Esses dois oxigênios representam a função éter. São quando existem dois oxigênios um oxigênio entre dois carbonos, a gente tem a função éter. Olha aqui, ó, esses dois oxigênios aqui, ó, representam a função éster, que é quando nós temos ao mesmo carbono dois oxigênios. Ó. Então, onde eu circulei aqui, ó, essa bolinha vermelha, é onde possui o carbono, e nesse carbono possuem dois oxigênios ligados a ele. Essa é a função éster. Esse OH ligado ao anel aromático é um fenol. A gente viu, né? Quando a gente tem a hidroxila ligada a um anel aromático, a gente possui a função fenol. E esse composto aqui, ó, CH3O, isso na verdade também é um éter, ó. Esse oxigênio ele está ligado entre dois carbonos. Então também é a função éter. Se a gente for ver então qual alternativa está correta, fenol, cetona, ácido carboxílico e álcool, essa não está correta. Não cetona, éter, éster e álcool também não tem cetona. Cetona, éter, ácido carboxílico e álcool também não. Fenol, éter, éster e álcool. Essa sim é a alternativa correta. Alternativa D de dado. Beleza? A gente identificou as funções orgânicas e assim a gente conseguiu chegar na alternativa correta, que é a D de dado. Então essa foi a nossa resolução de exercício, pessoal. Espero que tenha ajudado vocês a praticar um pouco dessa parte de funções orgânicas. É uma parte bastante complexa, que tem bastante conteúdo. Então,
é sempre bom a gente praticar. Na próxima aula pode ser que eu traga mais exercícios de funções orgânicas para a gente praticar um pouco mais. É bom vocês também praticarem bastante exercícios sozinhos, que é dessa maneira que vocês vão conseguir entender o conteúdo. Beleza? Então, nossa aula de hoje foi isso. Boa semana para todo mundo e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.